Pai do Senhor Jesus, irmãos, eu venho, nessa gravação, nesse vídeo, falar a respeito das 7 igrejas da Ásia, que está em Apocalipse. O porquê, qual que é o intuito? Por 2 grandes motivos. Muitos não falam sobre Apocalipse. E outra, eu tive uma visão, talvez você não pode acreditar, mas estava eu e alguns homens, dentro de um local, parecia um quarto, e cada um estava com a Bíblia aberta, e um deles fala para mim assim: você já pregou sobre as 7 cartas da Ásia e convém que você pregue de novo. Então, para obedecer essa voz, para obedecer esse pedido, que foi pedido ali, eu sei que me pediu, então eu venho aqui fazer esse pequeno estudo. Eu queria ler todas, mas as 7 igrejas é muito grande, então vou tentar fazer vários vídeos, para a gente ir lendo e entendendo. Mas qual que é o intuito de falar das 7 igrejas da Ásia? As 7 igrejas da Ásia, ela foi escrita por João na ilha de Patmos, Todos nós sabemos disso aí, tem Apocalipse. Só que Jesus que pede para ele escrever. Naquela época existiam várias igrejas, não é igreja de tijolo com placa, não, era ajuntamento, consegue entender? Existiam vários ajuntamentos. E engraçado que aqui em Apocalipse o Senhor Jesus não pede para falar de nenhuma delas, de Coríntios, de Gálatas, de Hebreus, de Filipenses. Ele não pede para falar, ele fala somente dessa da Ásia, tá bom? Só que também o que intriga mais é que ele também não pede para falar das atuais de hoje, das igrejas de hoje, dos templos de hoje. Consegue entender? Então isso aqui é um tanto, fica meio que suspenso, O porquê que não escreveu das atuais. Então, aqui em Apocalipse você vai ver 8 igrejas, 7 da Ásia e uma que ela está em Apocalipse 13 e Apocalipse 17. Apocalipse 13 vai falar dela. Ali vai falar assim, a besta que sobe das águas, entendeu? É o governo que manda nas águas. O que é águas? É povos, nação, multidão e língua. Besta, tá entendendo? É um governo que não serve a Deus. Consegue ver? Só que a referência melhor para a gente entender quem que é ela fica em Apocalipse 17. Você lê no Apocalipse 17, pedindo a Deus primeiramente, que o livro de Apocalipse ele é espiritual. Então ele vai te revelar qual que é essa denominação. Não quero falar dela, vim falar das 7 da Ásia. Quero expor para os irmãos também que eu, como cristão, que aceitei Jesus, que fui batizado, eu não defendo placa nenhuma. Entendeu? São 33 mil denominações, eu não defendo placa nenhuma. Consegue entender? Eu leio a palavra, eu prego a palavra, eu quero falar da sã doutrina, consegue entender? Dos mandamentos do Senhor Jesus, é isso. Então, só para você ter uma noção, se me perguntar, irmão, você é católico? Eu falo não. Você é evangélico? Também não. Você é crente? Não. Consegue entender? Porque nós temos que entender que o Senhor não veio trazer religião, entendeu? A religião pura e verdadeira é visitar o órfão e a viúva nas suas necessidades, consegue entender? Então muitas vezes a gente fica brigando por causa de religião, eu sou de uma, eu sou de outra, entendeu? Creio eu que já basta essa guerra que está lá em Jerusalém, dos muçulmanos e o povo de Israel. Isso é uma guerra religiosa. Agora, meu irmão, os que se diz que faz parte do corpo de Cristo, por que está se mutilando entre si? Nisso, Satanás está entrando no meio e está fazendo uma bagunça, porque nós temos que ser unidos no corpo de Cristo. Consegue entender? Nós não temos que ser unidos em uma denominação, não importa qual seja. Vou falar também aqui agora do ecumenismo, não sou do ecumenismo, consegue entender? Abomino o ecumenismo, por quê? Porque nós não podemos ser unidos em uma denominação, mas unido em Cristo Jesus tem diferença, meu irmão. Em Coríntios aqui Paulo fala assim, porventura não sois carnais, um dizendo que é de Paulo, outro de Polo, outro de Cefas, e outro de Cristo. Aí ele pergunta, estaria Cristo dividido? Não está dividido, então não tem como, vamos supor, um ser de Paulo, um ser de João, um ser de Apolo, um ser de Cristo. Traduzindo, não tem como um ser, eu sou da denominação tal, eu sou da denominação, tá vendo? Eu sou da denominação X. Está errado, nós temos que ser de Cristo. Talvez você
se ajunta nesse ajuntamento, mas você não pode fazer dos outros irmãos. Consegue entender? Nós temos que ser unidos em Cristo. É essa a grande diferença. Então o mal entrou no meio e fez essa bagunça. E Paulo ele falou assim: porventura não sois carnais? Com certeza é carnal, porque está dividido. Satanás, sabendo disso, agora ele vai unir em uma só denominação, em uma só religião, vai se fundir em uma só. Talvez você não sabe, mas talvez o seu pastor, o seu dirigente, ele está sabendo, só que ele não fala para você. Consegue entender? Porque muitas denominações estão voltando, entendeu? A mãe, que está em Apocalipse 17. Ali fala que ele é a mãe das meretrizes. Amém? Então eu vou até aqui. Deu para a gente entender. Então essa 7 igrejas, ela foi escrita para você pegar a sua vida como cristão e comparar se você tem essas obras. Entendendo? Se você tem as obras maravilhosas, sim, glória a Deus, meu irmão, permanece. Mas se você tem alguma coisa de errado, que você se conserta. É para isso que tem essas 7 igrejas aqui. Consegue entender? É como se fosse um manual, né? Para ver como que você está. Consegue entender? Essas 7 igrejas é para você se examinar para ver como que você está. Entendendo? Se você tiver igual 2 que está aqui, uma é do arrebatamento e a outra é o que vai ficar na tribulação. Amém? 4 tem que se consertar e uma tem reprovado e ele está pedindo para voltar. Então eu vou ler a primeira aqui, que é a carta de Éfeso. Então só para você entender. Jesus, ele pede para João escrever. E João escreve ao anjo, fala assim, ao anjo da igreja. Quem que é o anjo da igreja? É o dirigente ali, é o homem que está na frente, né? Que Jesus pediu para ser o pequenininho, né? Ser o servo, o menor de todos, que é para ele passar para a igreja. Tá entendendo? Então, olha que maravilha. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Candeeiro e castiçal é a mesma coisa. Só para você entender, irmão Oswaldo, quem que é as 7 igrejas? As 7 estrelas. As 7 estrelas são 7 anjos da igreja. Quem que é o anjo da igreja? Era para ser o pastor, tá entendendo? O dirigente, tá? O ancião, não sei, Deus o sabe. E o que acontece? Ele é as estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros, ou castiçal. O que é candeeiro ou castiçal? É a igreja, consegue entender? O anjo, né, da igreja é a estrela, e o castiçal, só para você ver, o castiçal é aquele objeto, né, que você põe a vela, né, acho que ele tem 7 braços, né, então só para ver, ele tem 7 braços, aquele castiçal. Então aquele ali representa a igreja. Ali aqui está falando que é a igreja. Amém? Ó, conheço as tuas obras. Nas 7 igrejas, ele sempre vai falar assim: conheço as tuas obras. Sabe por quê? Porque nada passa desapercebido diante do olho do Senhor. Entendeu? A palavra aqui fala que tem uma nuvem de testemunha contra nós. É muita gente de olho, é muito espírito do mal de olho, é muito anjo de olho, sem dizer o próprio Deus, sem dizer o Espírito Santo, sem dizer o próprio Jesus, sem dizer todos os anjos, né? Os 7 espíritos, né, de Deus, que aqui a palavra fala. Então nós somos rodeados de uma tão grande testemunha, é muita testemunha olhando para nós. Então nada passa desapercebido. Então por isso que ele fala assim, ó: conheça as tuas obras, assim como o teu labor. O que é labor? Trabalho. Mas não é um trabalho que você está trabalhando aí, não está falando do trabalho de um vigilante ou de uma zeladora. O seu trabalho na igreja, na obra, mas não é na igreja de tijolo. A igreja, o ajuntamento, consegue entender? O que você está fazendo, a igreja, para a igreja? Você trabalha, ele está falando que eles trabalhavam, entendendo? Evangelizar, é panfleto, é pregar a palavra, tá vendo? É isso, a obra do Senhor é esse, não é dentro de um templo. A obra do Senhor, meu irmão, só para você ter uma noção, não é cantar dentro de um templo. Não é, meu irmão, tá entendendo? Tocar dentro de um templo, não é isso. Não é isso. A obra não é essa. A obra é ir por todo mundo pregar o evangelho. É órfãos e viúvas. Isso que você está fazendo é o ajuntamento. Então isso é necessário que você canta, que você toca, sim. Consegue entender? Mas não põe na sua mente que essa é a obra do Senhor. Entendeu? É uma enganação. De nós achar que o tijolo, o templo, é a casa de Deus, é a igreja, nós estamos sendo enganados. E também nós achar que eu tocando, ou eu cantando, ou eu limpando, eu estou fazendo a obra de Deus, nós estamos sendo enganados também.
Consegue? Então presta atenção. Ó, conheça as tuas obras, assim o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, tá vendo? Então eles lá não gostavam de homens maus. Como homens maus, né? Membros maus, pastores maus, ímpios, eles não se aprovavam disso aí. Eles não ficavam, não conviviam com esse tipo de gente, entendeu? Esse tipo de gente era reprovada por eles. Mas olha para você entender, nós temos que estar no meio deles, pregando para eles, sim, mas não, tá entendendo? Suportar, tá entendendo? Não se acomodar com a fala, as atitudes deles, não, nós temos que reprovar, tá entendendo? Reprovar, exortar, falar da palavra, para que eles venham conhecer a verdade, consegue entender? Ó, e que puseste à prova o que a si mesmo se declaram apóstolo, e não são, e achaste mentiroso, quer dizer, então eles tinham a qualidade ali também. Qual que era essa qualidade? Ele colocava a prova, né? Igual eu peço para você pôr a prova. Orar a Deus e perguntar: Senhor, é verdade que esse irmão Oswaldo está falando? Pergunta para ele, põe a prova. Você tem que pôr a prova. Você não pode acreditar no que eu estou falando, mas você vai buscar a fonte e a fonte vai te falar. Consegue entender? É assim que funciona. Maldito o homem que confia no homem. Então não confia no homem, eu peço a ti, confia no Senhor. A palavra aqui é dele, eu não posso mudar a palavra. Se eu mudar, eu sou condenado. Consegue entender? Mas você tem ele para perguntar para ele. E quando você for perguntar também, entra no seu quarto em oculto, viu? Não fala de voz alta não, porque Satanás está de redor buscando quem possa tragar. Ele pode te enganar. Ele pode te levantar uma pessoa para falar que não. Tá entendendo? Então é você e Deus em oculto. Então você pergunta para ele. Amém? Então é qualidade, né? Tinha obra, não podia sofrer homens maus, né? Trabalhava, tinha paciência, consegue entender? Não acreditava em qualquer um, qualidade, né? Ao 3. Tens perseverança, qualidade. Suportaste prova por causa do meu nome, qualidade, tá vendo? E não te deixasse esmorecer, tá vendo? Não desanimava. Olha no 4, versículo 4, olha para você ver. Tenho, porém, contra ti, então quer dizer, essa igreja aqui de Sardes estava indo bem, mas olha que Jesus fala, tenho, porém, contra ti, então tem uma reprovação, está sendo reprovada. É para você entender, tá vendo? Então se na sua vida, se você tiver todas essas, você tem obra, você não suporta homens maus, você tem perseverança, suportaste prova por nome do Senhor Jesus, você não se esmorece, você não cansa de fazer a obra, de estar nessa maravilha, na presença do Senhor, tá vendo? Não é tudo qualidade? Tudo qualidade. Então na sua vida você pode ter todas essas qualidades, mas talvez você tenha essa reprovação aqui, ó. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O que é o primeiro amor? Algumas Bíblias falam a tua primeira caridade, né? Ó, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Algumas pessoas falam que esse primeiro amor aqui é o Espírito Santo, tinha abandonado o Espírito Santo. Diz que eles tinham abandonado. Não é. O teu primeiro amor, só para você entender, aqui é a igreja de Éfeso. Eu estava lendo aqui em Efésios. O que acontece em Efésios? Éfeso é a cidade, não é? É o local. E Efésios não é o irmão? Os irmãos? Então eu estava lendo ali em Efésios e eu vi que uma coisa que destaca muito no meio desses irmãos. Eles trabalhavam muito, eles faziam a obra da caridade, só que eles ajudavam muito os irmãos internos, um ao outro. Um ajudava o outro. Só que o que aconteceu? Foi passando o tempo, a obra deles foi até aumentando, só que eles deixou o primeiro amor de ajudar os irmãos de dentro do ajuntamento. Consegue entender? Aqui fala pra gente ajudar primeiro, né, os domésticos da fé. Quer dizer, os irmãos em Cristo Jesus primeiro. Aí depois nós vamos para fora, consegue entender? Porque não adianta você ajudar o mendigo lá, sendo que dentro do ajuntamento tem uma senhorinha, alguma pessoa com água cortada, precisando de uma cesta básica, consegue entender? Então a gente tem que focar aqui primeiro. O que sobrar, meu irmão, não é o que sobrar com a avareza, mas aí a gente leva para fora. Consegue entender? É assim que funciona. Então eles tinham abandonado o primeiro amor. Vamos ver se é o Espírito Santo, porque aqui no 5 vai falar o que é. Tá entendendo? Ó, lembra-te, pois, de onde caíste. Aonde que caiu? Deixou o primeiro amor, não foi? Arrepende-te, tá vendo? Arrepende. Então quer dizer, não estava agradável ao olho do Senhor, os olhos dele. Tinha que se arrepender.
se arrepende e volta e volta às práticas das primeiras obras, tá vendo? Falando não é obra, não tá falando do Espírito Santo. É lógico que a obra, ela só vem pelo Espírito Santo, mas muitos falam que tinha deixado o Espírito Santo. Não, tinha o Espírito Santo. Ele tinha paciência, ele estava fazendo todas essas maravilhas, todas essas qualidades. Só que o que deixou? Ele acabou deixando as primeiras obras. O que era a obra? Essa obra de caridade interna com os irmãos. Consegue entender? Ó, se não venho a ti, moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Então, até dá para você entender aqui, ó. Quer dizer, Jesus está falando, né? Que era para voltar às primeiras obras, senão eu vou tirar o candeeiro, a igreja, da sua mão. Então você pode até falar assim, ô irmão Oswaldo, isso aí é para o anjo da igreja. Não é para nós. Só para você entender. Aqui na frente, algumas cartas vai referir certinho. Vai falar certinho. O porquê? Porque tudo que é falado para o anjo da igreja, o anjo da igreja repassa para a igreja. Tá entendendo? Então a igreja, só para você ver, Paulo não falou seja meus imitadores, né? Porque ele era imitador de Cristo. Ele não falou seguidores, ele falou imitadores. Era para imitar a fé dele, a caridade, a paciência, tudo que ele fazia, as obras que ele fazia, não é? Então funciona o seguinte, num ajuntamento, a gente, querendo ou não, tem um homem como um exemplo. Quem quer ser o homem? O anjo da igreja. Então, tudo que ele faz, tudo que ele fala, a gente vai, consegue entender? A gente vai atrás, a gente faz a obra. Então, se ele é parado, a igreja é parada. Se ele é morto, a igreja é morta. Consegue entender? Se ele trabalha, se ele evangeliza, não só dentro do ajuntamento, mas se ele vai atrás das almas, quer dizer, todos os irmãos vão buscando aquele mesmo parecer, aquela mesma fé. Consegue entender? Então está falando que é para o anjo da igreja, mas isso vai refletir nos irmãos que está aí dentro. Está entendendo? Então está pedindo para se arrepender, tá vendo? Tinha todas as qualidades. Ó, no 6, tem mais uma qualidade no 6. Então quer dizer, ó, vou ler o 6. Tem contudo a teu favor, tá vendo? Que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Mais uma qualidade. Eles odiavam a obra dos nicolaítas. Quem que são os nicolaítas? Em Atos 15, dá uma referência boa. Tinha alguns irmãos ali, algumas pessoas que estavam saindo do ajuntamento. Consegue entender? E eles começavam a inflamar a cabeça dos cristãos, falando assim, ó, os apóstolos, né, nem mandamento deram para vocês, entendeu? Então começou a trazer dúvida na cabeça daqueles irmãos, a ponto deles se entristecer. Então, o nicolaíta, né, só para você ver, são os fornicários, tá entendendo? Era pessoas ali que se refere a que eles não observavam a lei de Deus. Fornicário, né? Fornicação seria a relação, né? Quer dizer, a relação entre homem com mulher, enfim, eles eram fornicários. E na palavra também eles fornicavam a cabeça dos homens, colocava dúvida, colocava prostituir a cabeça da pessoa, entendendo? Colocar coisa que não é, né? Adulterava, né? Vamos dizer assim, a palavra. Fazia toda essa bagunça. Então, nos dias de hoje, é a mesma coisa. Tem os nicolaítas dentro dos templos e fora dos templos. Quem que são os nicolaítas? Homens que tá para perverter os irmãos. Consegue entender? Para trazer a fornicação para os irmãos, para trazer dúvida. Consegue entender? Na cabeça dos irmãos. Amém? Dá para entender então? Aí o 7 diz assim, ó, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei que se alimenta da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Então você vai pegar, ó, toda essa referência que está aqui boa, que são 3. Uma está no versículo 2, a outra no 3 e a outra no 6. São tudo qualidade, tá vendo? Só que tinha uma reprovação. Tá vendo? Então essa igreja que, no meu ver, no meu parecer carnal, sinceramente, irmão, tudo que estava fazendo aqui, ó, não era digno de alcançar o reino dos céus? Era digno de alcançar o reino dos céus. Só que no quarto Jesus falou, tenho porém contra ti. Se Jesus falou, tenho porém contra ti, meu irmão, nós temos que ir joelho no chão e se arrepender. Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenhas misericórdia de mim que eu estou errando. Então essa é uma das 7 que a gente vai ver ao longo do tempo. No final de tudo, eu quero falar da 8ª, né? Por quê? Porque a pergunta seria essa: o porquê que o Senhor Jesus não fala de nenhuma denominação nos dias de hoje? Amém? Fica na paz, Deus abençoe. Entendeu? A gente falamos da Éfeso, a próxima carta é Esmirna. Amém? Um abraço, fique com Deus, Deus te abençoe.